Olá pessoal, bem-vindos à aula número 13 do nosso curso de redes de distribuição. Hoje nós vamos continuar falando sobre transformadores de instrumento, especificamente sobre transformador de potencial. Vamos falar sobre suas principais características e funcionalidades dentro do sistema elétrico de distribuição. Os transformadores de potencial, ou TPs, como são conhecidos, eles são equipamentos projetados para alimentar instrumentos de medição, proteção e controle em redes elétricas, tais como os transformadores de corrente. Só que, no caso dos transformadores de potencial, como o próprio nome indica, o objetivo dele, a sua principal finalidade, é reduzir a tensão da rede elétrica a um valor adequado aos instrumentos. Geralmente esse valor na sua tensão secundária é de 115 volts ou 115 dividido por raiz de 3. Ok? São valores padronizados para o secundário do TC quando você tem no primário a tensão nominal. Então a característica dos TCs é que eles vão alimentar instrumentos com alta impedância, né? No caso aí os voltímetros, os equipamentos que vão medir tensão são equipamentos que têm alta impedância de entrada e assim eles também não têm a finalidade de fornecer a corrente elétrica para esse equipamento, para esses instrumentos, porque esses instrumentos não têm potência, não são instrumentos de potência, né? São instrumentos com potência muito baixa, então o TC não precisa fornecer uma potência significativa para esses instrumentos, ele precisa fornecer somente um sinal de tensão que seja proporcional ao sinal de tensão que está sendo medido no primário. Tá? Eles também têm o objetivo de promover a isolação elétrica, né, entre os instrumentos e o sistema elétrico de potência, já que esses instrumentos vão ser operados diretamente ali por pessoas, então eles não podem estar de nenhuma forma submetidos às tensões elevadas que nós temos no sistema elétrico de potência, que são da ordem de kV. Com relação ao tipo, a classificação dos TPs, eles podem ser do tipo indutivo ou capacitivo, de acordo com a sua característica construtiva. Os TPs do tipo indutivo, também chamados de TPI, funcionam com base no princípio da indução eletromagnética, que é o mesmo princípio dos transformadores de potência e dos transformadores de corrente, em que a redução da tensão é obtida a partir da relação de espiras entre primário e secundário. No caso dos TPs capacitivos, também conhecidos como TPC, funcionam com base em um divisor de tensão, formado por capacitores em série, de modo que a redução de tensão é obtida a partir da diferença entre as capacitâncias do conjunto. Tá? Isso por quê? Porque para valores de tensão muito elevados, vai ficando cada vez mais difícil você manter o isolamento das espiras e aí torna-se economicamente mais viável você utilizar primeiro capacitores, que são duas placas isoladas por um dielétrico, né? Primeiro você utiliza capacitores para reduzir esse valor de tensão a um valor baixo, né? E aí sim você utiliza novamente um TPI desse tipo aqui. Nós vamos estudar em detalhes isso agora. Então, com relação aos TPs do tipo indutivo, os TPIs. O princípio de funcionamento deles, né? Como nós já falamos, eles possuem um enrolamento primário de muitas espiras e um enrolamento secundário com poucas espiras, através da qual se obtém a relação de transformação desejada. Então, no caso dos TPs, a tensão no secundário, né, e no primário se relacionam dessa forma, né? Tensão no primário sobre a tensão no secundário é igual ao número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. Portanto, aqui a tensão é diretamente proporcional ao número de espiras. Então, quanto menor o número de espiras, menor a tensão, por isso que no secundário eu terei menos espiras. Tá? A conexão do TP, ela se dá em paralelo com a rede elétrica, tá? Diferentemente dos TCs que nós conectávamos em série, aqui nós vamos conectá-lo em paralelo com a rede elétrica, como está mostrado dessa forma aqui. Portanto, ele simplesmente coleta uma amostra do sinal de tensão,
transforma, né, através da relação de Spears para uma tensão menor e alimenta aqui a carga, que vai ser um medidor ou um relé de proteção. Ok? Aspectos construtivos, né? Aqui nós temos um exemplo de transformador de potencial indutivo, né? Aqui, para média tensão, nós temos esse modelo aqui, em que eu tenho os terminais primários associados aqui com buchas, né, para fazer a isolação entre o ponto de conexão e o tanque do equipamento. Os terminais secundários, eles ficam imersos aqui dentro desse tanque, ficam imersos em óleo, né, junto com o núcleo, e aí eu posso acessar os terminais secundários dele aqui em cima, tá? Aqui são para valores de alta tensão, né? Então, como sempre, equipamentos que utilizam tensão maiores, eu preciso ter distâncias de isolamento maiores para garantir que não haverá arco elétrico no equipamento. Então, eu tenho aqui em cima um terminal primário. Ele fica, geralmente eu posso ter aqui anéis metálicos. Esses anéis servem para equalizar o campo elétrico que se forma nessa ponta aqui, de forma a diminuir o efeito corona. Nós já falamos do efeito corona em outras aulas, tá? Aqui, então, nós vamos ter, portanto, esse corpo de porcelana que vai isolar esse terminal primário de alta tensão dos terminais secundários que eu vou acessar aqui embaixo, né, na base do equipamento que vai estar aterrada, tá? Então, esse é o aspecto do equipamento, né, tanto de média quanto de baixa tensão. Aqui são equipamentos reais, tá? No caso desse de média tensão, eu tenho aqui um equipamento relativamente pequeno, em que eu vou conectar o enrolamento primário aqui nesses dois isoladores de porcelana. Aqui eu acesso os terminais secundários de baixa tensão, geralmente uma tensão de 115 volts. Esse aqui é TC de 15 kV, tá? Então eu tenho no primário uma tensão aqui de até 15 kV e no secundário eu vou ter uma tensão de 115 volts, tá? Ele fica imerso num pequeno tanque de óleo, porque esse tanque de óleo ajuda a isolar as espiras que estão enroladas lá dentro. No caso da alta tensão, eu tenho esse modelo aqui, né? Eu vou conectar o primário aqui em cima e ele vai ter que ter todo esse corpo de porcelana para isolar do secundário que está aqui embaixo, onde eu tenho aqui as caixas. Aqui são os terminais de acesso. Essa caixinha aqui é o terminal de acesso, onde eu pego os bornes do secundário, né, e vou levá-los até os equipamentos de medição. Ok? Princípio de funcionamento dos transformadores de potencial capacitivo, né? Como a gente falou, para tensões superiores a 138.000 volts, os TPs indutivos tornam-se economicamente inviáveis. Então, nesse caso, são adotados os TPs capacitivos, tá? Os TPCs. Como que ele funciona? Então, eu tenho aqui a minha fase, né, numa tensão elevada, e aí eu vou utilizar dois capacitores, que na verdade não são dois capacitores, são vários capacitores aqui em série, depois outros vários capacitores em série, mas que eu posso representar como uma capacitância equivalente, né? Então eu tenho aqui duas capacitâncias equivalentes, né, fazendo o quê? Um divisor de tensão, tá? A tensão que eu vou ter aqui no ponto B, essa tensão é dada por essa relação aqui, né? A relação da tensão da linha com a tensão que eu tenho aqui no ponto B é dada por C1 mais C2 sobre C1. Isso quer dizer que quanto maior o valor de C2, menor vai ser a tensão aqui. Portanto, a capacitância C2 é maior do que a capacitância C1 e dessa forma eu obtenho um valor de tensão menor aqui no ponto B. E aí eu vou rebaixar essa tensão para um valor, mas que ainda não é um valor de 115 volts. É um valor menor. E que esse valor menor, eu vou agora, geralmente esse é um valor de 15 kV, e aí esse 15 kV eu vou colocá-lo num pequeno TP indutivo, né? Esse pequeno TP indutivo que faz parte do conjunto, para que aí sim eu tenha aqui uma tensão U2, que vai ser essa tensão padronizada de 115 volts na saída do TP.
tá? Então, na verdade, o TP capacitivo, ele é um TP capacitivo, mas ele tem também um TP indutivo dentro dele, tá? Eu tenho duas reduções do valor da tensão, primeiro com capacitores, depois com indutores. Aqui eu tenho a característica construtiva, ele até parece com um TP indutivo, agora internamente ele vai ter o quê? Duas unidades capacitivas, né? Essa selagem que está apontada aqui como selagem é justamente o ponto em que a gente conecta as duas unidades capacitivas, né? E aí internamente, geralmente num tanque aqui embaixo, é que eu vou ter o TP indutivo, tá? Eu vou conectar já uma tensão menor ao TP indutivo e aqui eu tenho o terminal secundário do TP indutivo e aí eu tenho acesso aqui, portanto, à minha tensão de baixa tensão, meu sinal de baixa tensão, ok? Então essa é a característica do TP, transformador de potencial capacitivo. Com relação às relações de transformação, os valores usuais são esses daqui, né? Então você tem, por exemplo, no caso do sistema de distribuição, tensões de 13,8 kV, você vai ter um TP de 120, relação nominal de 120. Se você dividir 13.800 por 120, vai dar exatamente 115 volts, que é a tensão que você tem no secundário do TC, tá? Então, geralmente no sistema de distribuição, para níveis de tensão da rede primária, você vai ter TPs de relação de 120, tá? São TPs de pequeno porte. Com relação à classe de exatidão, não existe a diferenciação que nem existe lá no caso dos TCs, né? TCs de proteção e TCs de medição. No caso aqui dos TPs de proteção não existe, você pode usar o mesmo TP para proteção ou para medição, tá? Existe uma exigência regulatória que é que no caso de faturamento de energia, o TP tem que ter uma exatidão de 0,3%, tá? Esse mesmo TP de 0,3% eu posso usar para proteção, não tem problema. Mas eu posso também usar um TP de proteção com 0,6%, com 1,2%, com 3%, sem problema. Mas para faturamento de energia existe a exigência de que eu use uma exatidão de 0,3%, tá? Então, no caso dos TPs, eu posso sim utilizar o mesmo equipamento tanto para proteção quanto para medição, desde que, no caso da medição, ele tenha uma exatidão de 0,3%. Uma outra informação, só para a gente finalizar a aula, é que existem conjuntos de medição compactos em que você tem TPs e TCs juntos em um único equipamento. Já as três fases juntas em um único equipamento, de forma bastante compacta, né? Aqui a gente tem um exemplo, né? Para tensões de média tensão, 15 kV, portanto você pode usar em sistemas de 13,8 kV, em que você tem tanto os TPs quanto os TCs encapsulados aqui já num sistema trifásico. Isso facilita muito a instalação, né? Você pode instalar inclusive no próprio poste, coisa que você não consegue fazer com os TPs e TCs convencionais. Então é um sistema compacto, ele tem suas desvantagens, ele é bem menos robusto, muito mais susceptível a falhas, ele tem uma tolerância menor de correntes, mas ele é muito utilizado pelas distribuidoras pela sua facilidade de instalação, né? Ao invés de instalar 6 equipamentos, 3 TPs e 3 TCs, você instala um único equipamento compacto, né, que pode ficar inclusive no próprio poste. Então é um equipamento bastante utilizado nas distribuidoras, tá? E assim nós encerramos nossa aula. Falamos aí dos aspectos básicos relacionados aos transformadores de potencial, tanto do tipo indutivo quanto do tipo capacitivo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nos vemos na aula seguinte.